Boa tarde, gente linda dessa internet. Tudo bom com vocês? Pois é. Hoje a gente tem essa live aqui, meio-dia, no meio do nada. Era pra eu ter avisado antes, mas eu esqueci. Bom, de qualquer forma, a gente vai falar hoje sobre outra forma aí de ser tripulante, né? Esses tempos atrás a gente falou sobre ser tripulante de aviação executiva. Lembra que foi uma coisa novidade também? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ser tripulante de navio, cruzeiro. Já imaginaram nisso? Pois é, hoje o nosso tema é esse. A gente vai estar com a Paola Dantas, que tem aí um Instagram muito legal relacionado a viagens e outras coisas e com muita experiência como tripulante em áreas diferentes aí que dá para tripular. Já foi tripulante de avião e agora já foi também de navio. Vamos lá, ela chegou aqui, deixa eu convidá-la. Começar essa conversa. E aí, gente, como vocês estão? Olá! Oi! Tudo bom? Tudo, e você? Também, quanto tempo que a gente não se vê, não se faz uma Nossa live. Senhora! Pois é, né? Faz muito tempo mesmo. Pois é. Gente, quem não conhece a Paola, ela já participou aqui no Instagram várias vezes. A gente já falou sobre apresentação pessoal. É um vídeo Sim. que é muito interessante para quem quiser ver, tá lá no YouTube também, tá? Tudo bom. Vai, pá, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala mais ou menos a sua trajetória, pra gente já ter aí uma ideia. Beleza. Então, já como, né, o Mar já mencionou, já fui tripulante de avião. Eu fui comissária da Qatar Airways por aí quase uns 3, 4 anos. Aí aconteceu a pandemia e aí eu acabei, né, ficando encostada em casa, mas eu falei, não vou ficar tão encostada assim, bora arrumar alguma coisa para fazer. Foi quando, né, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre os navio cruzeiro, que estava voltando com tudo, enquanto a aviação ainda estava um pouco parada. Aí eu apliquei, né? Eu já tinha um diploma de educação física, já trabalhei muito tempo, né, nessa área. E aí acabei aplicando para vaga de entretenimento, que tinha tudo a ver com a minha área de formação. Aí eu fiz 2 contratos, né, na Royal Caribbean e agora estou aqui. Bom, eu vou passar rapidinho sobre a sua história na aviação, Sim, porque acho que a gente já fez uma live falando sobre como foi a sua experiência lá e tal. E também tá no YouTube pra quem quiser. Eu acho, porque eu não sei, porque eu acho que foi sim. na fase que eu surtei e perdi um monte de coisa. Mas Mas pode eu ser que. acho que tem aqui ainda, que a gente fez um sobre a Qatar, não tem? Então, eu acho que tem. Tem aí, gente, sobre a experiência dela lá na Catar. Ela voou um pouquinho lá na Catar, fez muito voo internacional numa grande empresa, morou em outro país, teve toda essa experiência. E aí resolveu ir para tripulante de cabine. Vamos lá, começar pelas diferenças aí já na parte de contratação. Quais são os requisitos aí para você ser um tripulante de cabine? Bom, basicamente tudo que você precisa é concluir o curso de STCW, que é no Brasil, ele é feito autorizado pela Marinha, né? E é um curso simples, você faz aí em 2 finais de semana ou um final de semana, dependendo da escola que você escolher, né? E você não precisa exatamente ser fluente em inglês ou saber falar. É claro que já vou deixar já logo aqui, logo no comecinho, a vaga que você conseguir vai depender muito do nível de inglês. Se você não fala nada, você não vai ter uma vaga que você vai trabalhar diretamente com o público. Então, vai ser aquela galera que lava a louça, que fica no backstage que ninguém vê. Mas, né, é algo que conforme vai passando, se você tiver dedicação e melhorar o inglês, você pode mudar de área. Tá, beleza. Então aí tem esse cursinho aí de 2 finais de semana. Isso. Inglês vai te ajudar aí talvez ganhar um pouco mais por causa das gorjetas. Exato, mas não é toda vaga que tem gorjeta também. Tudo depende aí do para onde você vai Da onde você escolher. cair. Você Isso. escolhe ou eles escolhem a vaga onde você Você fica? pode escolher, tem assim, você pode trabalhar com agência, né? Você manda os seus currículos para. Tem várias agências aqui no Brasil, tem a ISMBR, tem a Infinity, tem milhares. Quem quiser me mandar mensagem no direct depois eu posso mandar. Eu até mando para você uma listinha para deixar depois no Instagram para a galera printar.
E Tá. você pode também fazer o processo por fora. Você pode entrar em contato com as próprias empresas e aí você escolhe a vaga que você acha adequada para o seu perfil. Ou vai ter uma agência que ela vai fazer uma pré-seleção. Então, ela vai te entrevistar em português, vai te entrevistar em inglês, fazer algumas perguntas sobre a sua experiência no trabalho. E aí vai ver em que vaga do navio que você se encaixa. Tá, beleza. É, e aí você falou que a sua área que você foi atuar tinha a ver com a sua formação, que era educação Sim, física. Mas se eu não isso. tenho formação superior, ainda assim daria certo? Sim, sim. Tem gente que, por exemplo, trabalhou um monte muitos anos em shopping, tem muita experiência com vendas, pode trabalhar de repente nas lojas que tem dentro do navio. Então, claro, tem que, né, entrar também. Se você tem o inglês, você vai trabalhar na loja. Se você não tem o inglês, não adianta. Eles vão colocar você para housekeeping, que seria o pessoal do quarto, né, limpezas em geral, mas eles não vão te colocar lá na frente para falar com o passageiro, porque a comunicação não vai rolar. E a sua A não ser, função era de quê? a minha era de entretenimento, então eu ficava responsável pela parte de esportes. Então, quando vinha, tinha, como eu vou dizer, tinha uma. Hidroginástica. Não, pior que não. Eu falava assim, eu tava falando até pra uma amiga minha, quando a gente tava lá, que eu me sentia aquelas tiazinha do Hop Hari, sabe? Que você fica ali parada e pergunta qual a sua idade? Ah, tá, você pode participar da parede de escalada. Ah, não, você não pode. Entendi, entendi. Tipo uma monitora de atividades. Isso, responsável por gincana, torneio de basquete, de vôlei. A única coisa que na Royal em si eles têm duas plataformas, né? Uma que é para simulação de surf, que eles chamam de Flow Rider, então a gente tem que fazer um próprio cursinho lá mesmo, aí você vai aumentando os níveis, ou o iFly, que aí eles te mandam fora para você fazer um curso que é como se fosse um paraquedas no tubo, assim. E aí é algo mais específico, né, da profissão. Mas, por exemplo, você fala, eu não tenho nenhuma experiência, mas eu sou exímia bailarina, eu sou formada, eu tenho balé clássico, eu sou super flexível, você tem um material legal, aí você também pode aplicar e participar do casting, que é a galera que faz a dança, o teatro. Então tem vaga para todo mundo. É tipo uma cidade dentro do navio, né? Sim, sim. Desculpa. Ai, gente, acontece. É, uma pergunta aqui que eu vi no chat. Hoje em dia, o curso de comissário de voo, ele tem a forma EAD e talvez, e a gente sabe que ano que vem ele não vai ser mais obrigatório. Esse Uhum. curso é de 2 finais de semana, ele também tem essa forma Tem, EAD ou é só presencial? tem a forma em EAD, somente a avaliação que tem que ser pessoalmente, né? Porque a gente tem uns cursos de salvatagem, e aí a gente tem que fazer a simulação do salvamento, aí você tem que pular numa plataforma de uma piscina, né? De ali uns 3 metros. Esse é obrigatório, né? Você tem que pular. Não se preocupe se você não souber nadar, você está com colete salva-vidas, porque eu só sei nadar no modo sobrevivência. Cachorrinho vai Mas me dar. 3 metros é alto. É bem alto. Ai, e o medo de altura faz como? Você fecha o olho, pula e vai. Ai, que tenso, achei tenso. É Mas tenso, porque você fica nesse, ali na nesse curso você plataforma. aprende tudo que a gente aprende como comissário de voo também? Tipo, combate a incêndio, Sim, sobrevivência a mar, selva, etc. a gente tem esse combate a incêndio, aí a gente tem a sobrevivência que seria, né, como que você vai saltar, como que você vai resgatar um colega, aí tem o curso de primeiros socorros que a gente faz, mas ele não é assim muito específico, né, eles vão falar tantas, 30 por 2, eles vão te explicar, mas eles não vão ter um boneco ali para você, dependendo da escola tem. Tá, Mas não é algo assim muito específico, ele é mais generalizado mesmo. entendi. Muito interessante. E aí, você que teve essas duas experiências, dá pra gente comparar? Não, São não coisas dá. São totalmente além. totalmente distintas. E vamos então falar financeiramente. Vamos comparar aí por categorias. Financeiramente, qual vale mais?
Lembrando, gente, que era Catar a experiência que ela teve antes. Então ela já valia mais que a gente aqui no Brasil. Olha, eu mudei para uma posição que eu tinha praticamente o mesmo salário que eu recebia na Qatar. Tá. Mas, por exemplo, se você for começar, sei lá, no restaurante, o salário mais ou menos básico é US$ 800. Se você cair no restaurante que a gente chama de crew mess lá na Royal, que era onde fica só os funcionários, você vai receber só os US$ 800. O funcionário não vai te dar gorjeta. Agora, Uhum. se você está trabalhando com gorjeta, aí o seu salário vai muito mais do que os US$ 800. Tem gente que chega a ganhar aí quase uns US$ 2.000, porque muita coisa é só gorjeta. Tudo vai depender do seu atendimento pessoal e também se você está em determinadas temporadas. Então, se você estiver na temporada brasileira, não é todo brasileiro que vai dar gorjeta, porque a gente não tem esse costume. Se Uhum. você estiver na temporada europeia, alguns vão dar, outros não. O que mais dá gorjeta mesmo é a temporada americana, que até a minha posição, que não tinha gorjeta, em alguns casos, às vezes a gente ganhava gorjeta. Tá. E aí, tá, beleza, a gente tem essa questão do salário, só que assim, US$ 2.000 você pode chegar, senão seria 800. É, não é tanto, parece muito se você converter, mas não é muito, na Uhum. verdade. E aí, como que acontece a questão de custo? Tem muito custo tendo essa Não vivência? tem custo nenhum, porque você vai morar dentro do navio, então você não vai gastar com água nem eletricidade, e também você não vai gastar com alimentação, porque o navio tem lá o refeitório e você come o que tiver lá. A não ser que você queira ir em algum restaurante, alguma coisa muito específica, aí você vai gastar essa grana. Entendi. E então é um bom trabalho para você juntar se você tiver com esse foco, mas não querendo gastar ali nas viagens e essas coisas, né? Exato, mas tudo dependendo, né, desse fator salário, porque, por exemplo, se você tiver num salário que você ganha uns US$ 2.000, US$ 3.000, você não vai gastar com nada, é livre esse dinheiro, você não paga imposto, você não paga nada. E o contrato, ele é longo, né? Um contrato aí de. Tem gente que teve um contrato de 6 meses, e o máximo que a gente tem ali é um contrato de 8 meses. Então, se de repente você falar, o primeiro mês eu quero gastar. Você gasta, os outros você guarda. Quando você diz de contrato, é um contrato embarcado? Isso, é o contrato embarcado por lei no Brasil, né? A gente tem que ter esse contrato e 2 meses de férias. A gente não pode ficar muito tempo. Não é igual as outras nacionalidades que tem gente que fica lá um ano ou até mais. Claro que vai depender de você. Às vezes a companhia aérea vai falar, ou a companhia aérea, a companhia náutica, ela vai falar assim: não, eu queria que você viesse mais cedo. Será que você tem como vir? Tudo vai depender de você. Mas você tem os contratos ou de 5 ou de 6 meses embarcado, e aí 2 de folga, e aí ele é autorrenovável, né? É claro que os exames médicos, quando você fizer, ele tem a validade de 2 anos, então você tem que refazer. E aí se você tiver embarcado e o seu exame médico Exame tiver vencer? para isso, tiver para vencer, você pode fazer dentro do próprio navio e não vai custar nada. Ou se você já estiver do lado de fora, aí você tem que ir no médico fazer toda a documentação Que novamente. seria tipo um CMA, então. Ele seria como se fosse um CMA. Tá. É que tem umas empresas que são específicas para isso, né? E aí eles vão fazer todos os exames. Não é que seja um super exame assim mirabolante, porque não é. O médico vai olhar para você e falar: você tem isso, não tem aquilo, tem, não tem, faz um teste bem basiquinho, tá ótimo, pode ir. E aí sobre a escala de jornada de trabalho, porque eu sei que é bastante diferente também. Você tá Sim. morando no navio, você descansa no navio, você trabalha no navio. Como que é essa rotina de você não conseguir escapar do seu emprego? É bem complicada, porque assim, tudo que você faz, inclusive no seu horário vago, pode refletir no seu trabalho. Então você tem que estar muito bem assim, ciente dos arredores. No meu caso, a gente tinha dias que eu acordava às 8, sei lá, e começava a trabalhar às 10, ou tinha dia que eu começava a trabalhar meio-dia, tudo depende se era dia de navegação, que é onde a gente trabalha mais, ou dia de porto, que é onde está todo mundo do lado de fora, então a gente
trabalhe um pouco menos, né? Então depende aí da sua escala. Mas não era assim complicado. É cansativo? Vou falar que é porque sim, você tá ali naquela, você não tem folga, você não tem, não é assim, ah, hoje eu tenho um dia de folga. Não, você tem algumas horas de folga. Então não é aquele negócio, ah, hoje é sábado, não vou trabalhar. Não, não existe isso. É de segunda a segunda. Exatamente. Isso é tipo too much, né? Não é muito. É assim, quando a gente fala, parece que é too much, e é por isso até que eles colocam 2 meses de férias. E tudo vai dependendo do seu trabalho. Se é um trabalho que você, igual, a gente não se cansava muito, porque a gente, no meu caso, não estava carregando pesado, não estava ali lidando igual o pessoal que está ali lavando louça, Uhum. ou está no restaurante carregando bandeja, essas coisas realmente fisicamente cansam. O meu era um pouco mais mentalmente de ter que lidar com reclamação de passageiro, ou então, ah, seu filho não tem a idade, aí faz aquele drama, ai, mas eu tô de férias, eu queria que ele ficasse, essas coisas. Era mais assim, mas dava para seguir, porque às vezes eu ia, sei lá, tinha um dia que era de Porto, eu trabalhava, sei lá, das 10 até as meio-dia, aí depois eu ia trabalhar só às 5 da tarde, até às 10. E aí depois já estava livre. Então eu tinha um horário ali que era, eu falava, ah, tá tranquilo, dá para passear um pouquinho e se a gente segue. E você conheceu, como é navio, né? São só cidades costeiras, onde tem praia e tal. Você conheceu muitas praias por aí nesse seu tempo como navegador? Sim, conheci bastante praia. Eu tive a oportunidade de fazer as 2 temporadas, né? Eu fiz a temporada europeia. Então, algumas cidades que eram portuárias eram mais pequenininhas. Tinha praia, mas era um pouco distante. Tá. E tive a oportunidade de fazer aquela parte do Caribe, que tem aquelas praias que a gente vê assim, que você fica impressionada com a água. É bem, bem bonito. Chiquérrima, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, nesse seu momento de nômade, né? Nesse meio tempo, se fosse para escolher para voltar, seria pro ar ou pro mar? Eu diria pro ar. Pro ar? Por quê? Eu acho que pelo fato de eu ter me acostumado mais, né? Assim, era algo que eu sempre quis desde criança. Então tem o fator paixão, mas eu acho que o trabalho no ar ele é menos pesado. Por mais que a gente carregue pesado, tem o fator do ambiente né, pressurização de Pressurizado. coisas que a gente fica cansado, ainda assim a gente tem um dia de folga, né? Não é igual no navio que não tem, é os 8 meses, todo santo dia você está trabalhando. Na aviação, não, você trabalha 3, folga 2, ou trabalha 7, e por aí vai. Então eu ainda prefiro por você ter um tempo livre, assim, a mais. Na Qatar, a folga também contava no pernoite, não contava? Ou eu tô viajando, confundindo? Conta, contando por noite. Que eu já acho um absurdo, e se ainda assim você preferiria. Pois é, porque na Qatar, por exemplo, se eu tivesse um voo que eu tivesse dia de folga em algum lugar, era contado como um dia de folga. E benefícios? Conta pra mim de benefícios, porque a gente sabe que os benefícios na aviação são incríveis, né? Ainda mais pra quem gosta de viajar. Porque aí consegue comprar passagem muito mais barata, Uhum. vai viajar pra um monte de lugar diferente. E no navio, tem benefícios interessantes também? No navio, na empresa que eu trabalhava, os benefícios eram mais dentro da empresa mesmo. Então, se eu quisesse fazer um cruzeiro ou alguns amigos quisessem fazer, teria o benefício. Mas se eu tivesse, eu não tenho aquele benefício de passagem ou desconto em algumas outras coisas, a não ser coisas que estavam ali dentro da própria loja. Então, por exemplo, lá no Duty Free ou no restaurante, a gente tinha, assim, alguns benefícios. Gente, se vocês quiserem ir mandando perguntas também relacionadas a esse tema, pode mandar, que eu começo a ler já já. Tá, e aí, beleza, você teve toda essa experiência. Quanto tempo foi aí embarcada no total? No total, foi quase um ano. É bastante tempo. E aí você teve esses 1 ou 2 meses de férias no meio tempo? 2. 2 meses de férias. Isso. E nesses 2 meses de férias, o que que você
quis fazer aí com o seu tempo livre? Foi só ficar em casa? Ou Ah, você falou, não, agora eu vou no pegar o primeiro, dinheiro que eu os juntei? 2 primeiros dias eu quis só ficar em casa Ah, eu mesmo. entendo, Tava super só entendo. pó. Usar a folga que eu não tive. Nossa senhora, o que eu dormi não estava escrito no gibi. Mas depois eu falei, não, aí eu quero fazer tal coisa, mas eu tinha a meta de juntar para eu poder estar fazendo esse projeto que eu estou fazendo agora. Então eu Uhum. falei, não, vou juntar porque eu preciso desse dinheiro para chegar ali naquele lugar. E Então, não teve vontade de usar do benefício e fazer um cruzeiro? não, não tive. Eu super entendo, mas eu tinha que perguntar. Não tive, porque eu tava tanto tempo no mar que eu falava, eu não aguento mais ver o mar. Para mim, assim, era lindo eu ver o nascer do sol ou ver o pôr do sol, que é uma coisa impagável, no meio do nada, aquele sol subindo assim por detrás da água. Mas você tá tanto tempo no mar, 8 meses, você tá na água, tudo que você quer é pisar em terra firme. E aquela questão que o pessoal fala de enjoo, você chegou a ter algum problema nesse sentido? Eu tive no primeiro dia, mas logo fui me acostumando, assim, eu não tive problema. Mas tem pessoas que têm realmente problema de ter que usar aquelas pulseirinhas que apertam alguns pontos específicos do corpo, ou tomar algum remédio para enjoo. A não ser quando o navio balançava muito, aí não tinha como mesmo. Você, né, tinha que tomar um remédio e ir. É óbvio que eu vou ter que perguntar. Já passou por alguma situação em que você ficou assustado em relação à operação do navio mesmo? Tipo, ai meu Deus, que loucura que eu tô aqui, esse navio vai virar. Não, nunca passei. Uma situação que eu fiquei assim apreensiva foi porque a gente fez a mesma rota que o Titanic, né? E aí eu tenho uma amiga abençoada, a Manu, e ela falava assim: a gente vai fazer a volta do Titanic até Nova York. Então, assim, aí ela falou assim: a gente vai passar pelo Titanic. Eu falava: se a gente passar do Titanic, tá bom. E, tipo, tem alguma coisa turística nesse sentido? Tipo, estamos passando agora por cima do Sim, sim. Titanic, alguma coisa Sim, assim? tem várias coisas turísticas, como assim, o porto que a gente ia aqui na Europa era Southampton, então tinha o museu do Titanic e tudo mais, então o pessoal ia lá. E aí tem no mapinha, ele avisa, né? Que tem tipo assim, tem um desenho lá do Titanic, aí você vai vendo, tá passando por ele. Gente, que loucura. E tem algum outro assim? É que o Titanic é o mais emblemático, né? É, Mas tem algum outro assim que o pessoal também avisa, tipo, ó, a gente tá passando agora por cima de tal coisa. não, não, Não. Ó, eu vou ler alguma das perguntas manda. aqui. O Israel perguntou: voo de casa até o porto e volta para até o porto e volta para as férias é pago pela companhia marítima? Por exemplo, Depende, se você embarca em Santos e aí, não, ou nos Estados Unidos, essa passagem aérea é paga? depende da sua posição. O meu amigo, ele trabalha na parte do restaurante, então a passagem ele teve que pagar, porém a companhia comprou a passagem e é descontada no salário dele. Eu, pelo fato de eu estar trabalhando no entretenimento, ter uma vaga que é um pouco melhor, que lá eles dividem crew, staff e officer. Tá. Então, crew, eles pagam a sua própria passagem. O staff, a empresa paga a passagem, você não precisa devolver esse dinheiro. E os oficiais também. Você já era Isso. staff, então. Crew seria a galera menos remunerada também? Isso. Então, além de ganhar menos, ainda paga a própria passagem. Vamos estudar, galera, né? Porque se a gente quer melhores posições. Exatamente, exatamente. E nesse Entendi. caso, principalmente empresas internacionais, elas vão. Você tendo o inglês já te abre muitas portas. É claro que se você for fazer temporada brasileira, aí o esquema é diferente, né? Tá. Qual foi a melhor cidade, o país que você conheceu aí na aviação ou no cruzeiro? Bom, na aviação eu vou dizer Mianmar, foi um lugar que eu nem sabia que existia no mapa. Quando colocaram para mim, eu falei, onde é que será que é esse lugar? E eu amei, as pessoas são super assim simpáticas. É um lugar na Ásia que eu acho que todo mundo deveria conhecer. No cruzeiro, eu diria La Coruña, que é na Espanha. Eu não imaginava também que existia essa cidade. Ela é bem pequenininha, bem assim aconchegante. É tudo bem próximo do porto e tudo super barato também.
Então, Coisas que a gente só descobre realmente passeando e sim, sim, descobrindo mesmo, né? Não tem sim. como. E, ó, a Micaela fez uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante. É, Quando você está em terra firme, você chega a ter a impressão de sentir o balanço do mar? Sim, Sério? Por sim. quanto tempo isso se permanece aí? Assim, para mim foi as primeiras semanas, né? Então, toda vez que a gente descia, eu achava, parecia que eu tava assim ainda. Aí, depois de 8 meses, né? Quando eu voltei para casa, aí na hora de dormir eu senti um pouco, porque o navio fica aquele balancinho, parece que você tá numa rede, assim, sabe? Aí, quando eu voltei para casa, tava tudo parado, eu ficava com aquela sensação de que ainda tinha um balancinho. Gente, que coisa maluca, né? Sim, Como esses ambientes adversos, que a gente não deveria estar ali de fato, exato. mexe com a gente. Nossa, demais. E na questão, tipo, circadiana, né? O ciclo circadiano, que a gente tem essa questão muito atrapalhada na aviação, né? Que a gente não tem Uhum. hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para nada, fica tudo desregulado. Isso acontece também no navio? Não, por incrível que pareça, a gente mantém o horário do navio. Então, ele funciona como uma cidade mesmo. Mesmo que, sei lá, a gente tem um horário relativamente próximo do local que a gente está, então seria 1 hora ou 2 de diferença, mas ele tem o seu horário certinho. Então, eu tinha o horário de café da manhã, almoço e jantar, e o horário para dormir certinho, não tinha esse problema. A não ser quando a gente fazia a travessia, mas também eles faziam uns 2, 3 dias antes, a gente voltava os relógios ou adiantava o relógio para a gente poder entrar naquele ciclo e não ficar perdido, que diferente da aviação muda bruscamente, né? Entendi. Essa próxima pergunta, pá, é um pouco polêmica. Hum, Então, assim, se você achar que é melhor não responder, a gente passa reto, tá tá? bom. Mas eu vou ler. Você pensa em voltar para o Cruzeiro? Essa é uma parte da pergunta. Teve alguma situação de assédio moral? Meu contrato foi meio traumatizante, mas ainda não posso fechar essa porta. Bom, vamos lá. Se eu voltaria para o Cruzeiro, tudo depende da vaga. Eu fui para a vaga de esportes, era a minha vaga de formação, mas não era a vaga que eu me identifiquei. Eu gosto muito de trabalhar com o público, então, para mim, a recepção, mesmo lidando com reclamações, seria muito melhor do que a vaga que eu estava. Mas eu Uhum. fui, assim, aberta para a experiência. No meu caso, aconteceu, eu tive problemas de assédio moral com o meu supervisor não, com o meu manager, né? Manager é gerente, gerente. Uhum. E todo dia ele olhava para mim e falava assim: "E aí, você já fez suas malas para voltar para casa? Porque eu acho que você não vai ficar não". Foi bem Pra traumatizante. quê? De graça? Qual o Eu objetivo? acho que ele não ia com a minha cara, juro, porque depois que mudou o próximo, era totalmente diferente, mas enfim, Tô ele chocado. pegava muito no meu pé pelo fato de que, assim, tinha essa plataforma de simulação de surf, que é o Flowrider. E eu tinha passado por um problema de saúde, que o médico tinha falado, me diagnosticado que eu ia ficar cega, e foi um drama. Então, assim, ele falou: se você cair, bater a cabeça, você vai ficar cega do nada. O meu cérebro, por mais que eu já tivesse, né, voltei para casa, o médico falou: Paula, não é nada disso, esse médico está exagerando, não é assim que funciona. O seu cérebro, ele fica, né, com aquela informação. Então, eu pensava: se eu cair nessa plataforma, eu vou ficar cega, por Uhum. mais que não fosse acontecer nada. E aí eu fui explicar para ele, eu falei: olha, eu, né, eu tô apta para trabalhar, mas eu ainda tenho essa insegurança e esse medo, por isso eu gostaria de ir mais devagar, eu gostaria de aprender e tudo mais. Mas na cabeça dele, eu tinha que em uma semana, no máximo, estar 100% profissional na plataforma de Flowrider. E aí foi quando ele pegou no meu pé até o último dia dele naquele navio. Mas se a gente recebeu essa pergunta, eu imagino que seja uma coisa meio que frequente. Sim, Você vê isso ser frequente, esse tipo de assédio moral profissional? no navio, em algumas áreas, sim. Eu tive um amigo também que teve um problema com o supervisor dele. E aí tudo depende também da nacionalidade. Tem muitas nacionalidades que elas, quando elas têm um poder um pouco mais elevado, elas acham que para ser respeitada, ela tem que diminuir o outro. Mas você acha que isso é uma coisa específica aí no caso dos navios? Porque assim, você já teve experiência também com diferentes nacionalidades quando você voava lá fora.
E Sim, aí você tinha aí contato com pessoas que também eram dessas mesmas nacionalidades e em posição talvez de poder, né? Ali sim, de manager do sim. voo, alguma coisa assim. E aí você acha que é só uma questão cultural ou o navio carrega uma coisa a mais? Eu acho que os dois, porque no meu caso, na aviação, né, a empresa que eu trabalhava tinha essa cultura de reportar. Então, ela tinha esse negócio de incentivar com que o supervisor ou o manager fosse mais carrasco, por assim dizer. Então, quando eu fui para o navio, eu já esperava algo desse tipo. Uhum. Só que não tanto quanto esse outro no navio, porque como você mora e trabalha no mesmo lugar, tudo que você faz no seu tempo livre interfere. Então, eu estava no meu tempo livre, você não tem para onde ir. Tem um bar que fica lá em cima, tem sinuca e etc. Eu subia todo dia no bar e ficava lá sentada. Gente, eu nem bebo. Mas ele cismava, ele falava assim pra mim: todo dia você tá no bar, todo dia você isso, todo dia você tá. Que eu falava assim: meu Deus, ele quer que eu vá trabalhar e vá pra cabine. E você pode usar das áreas comuns, assim, com os outros passageiros, quando você está fora de serviço? Da sua posição. Se você for staff, você pode. Se você for cru, dependendo do cru, você não pode aparecer nem pintado de ouro nessas áreas. Eles E têm aí você uma fica escondido o tempo todo. eles têm uma segregação aí bem exagerada. Tem empresas que é bem pior ainda, né? Mas na minha, algumas pessoas ainda podem. Ah, quero ir num restaurante, esse marca, né? Tem todo um esquema. E aí o pessoal da tripulação fazia aquelas festas tipo a do Titanic? Lá nos Ah, convés, lá várias. embaixo? Todo dia tinha uma festa diferente. Mas não era lá embaixo, né? Era pra gente ter. Eles têm uma parte do navio que era dividida, que aí tinha o bar dos tripulantes, e fazia festa. Às vezes eles fechavam algumas áreas que era de hóspede para fazer festa pra gente. Então, tinha festa na piscina lá do Solário, que a gente, né, o lugar que chamava. Aí tinha hidromassagem, tinha festa do Halloween, tinha várias coisas assim de entretenimento pra gente também. É, tem que ter, é importante, porque senão quem aguenta, né? Não A tem saúde como. mental também, você vai ficar só trabalhando, você vai ficar doido. É, pois é. É, quando você já tá lá, você pode mudar de vaga? Tipo, você tá num setor que você entrou, você pode ir para outro lugar? Sim, você pode aplicar para outra vaga. Você só precisa ter um tempo de casa. Então, na Royal, se eu não estiver enganada, você precisa concluir pelo menos um contrato completo. Aí sim você pode mudar, que era no meu caso que eu tô, né, fazendo a migração de do esportes para o customer service, que aí seria mais uma área que me interessava mais. Entendi. E existe mesmo necrotério dentro do navio? Existe. Existe necrotério, existe cadeia, tem uma tipo UTI, salinha médica ali, existe tudo isso. Você acha que valeria a pena trabalhar em navio? E aí você me falou aí desses três cargos, né? Tem crew, staff E officer. e officer. Você acha que vale a pena trabalhar em navio? E se sim, seria mais interessante, tipo, tentar mirar para ser officer? É possível fazer isso? Sim, eu acho interessante. Depende, né, da onde você quer chegar, mas eu acho que dá, sim. Tem gente que eu conheci que tá há 30, 40 anos no navio, né? Tem vagas que você já chega como officer, porque assim como na aviação, eles vão contando as berimbelas, né? Berimbelas que Uhum, chama. E sim. aí, então, lá eles chamam de stripes, né? Então, tem uma, duas, três. É claro que, né? Se você for ser oficial como capitão, a galera que fica ali, né, na bridge, que seria o fly deck, né? Da galera da aviação, aí é uma outra coisa, é um outro processo. Mas você consegue ser, sim, oficial, até mesmo dentro da própria, sei lá, você gosta mesmo do housekeeping. Então você pode chegar até ser um oficial na área de housekeeping. Ah, interessante. Mas aí seria aí através de promoções, É né? isso. Tá. Pode repetir o nome do curso que precisa ser feito antes de entrar aí no navio? Se chama STCW. STCW, gente, Isso. tá? E aí me conta um pouquinho agora sobre o seu momento atual desse projeto. Então, meu momento atual agora, eu tô
falando que é um período sabático, né? Então eu vim para cá, para Londres, estou fazendo um projeto onde eu estou criando alguns infoprodutos, né? De guia turístico, audioguia, uma assessoria personalizada para poder, né? Ter assim a pessoa falar, eu quero fazer uma viagem, mesmo que não seja para Londres, mas pela Europa, né, como um todo, e ela precisa de uma ajuda. Então, assim, eu juntei a minha experiência na aviação, a minha experiência com o navio, para criar um programa que seja, que atenda à necessidade de quem tiver a fim de ter uma assessoria completa e falar, eu não preciso me preocupar com nada. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta aí, já voltada acho que mais para turismo. Você acha que é mais interessante como turista fazer uma viagem direto para o destino aí de avião, no caso, e conhecer o lugar ali, ou ter toda essa experiência de navio antes de chegar aí no, num destino, por exemplo? Depende, eu vou dizer, Passeando, né? depende do seu orçamento. Depende, porque assim, a vantagem do navio é que você vai pagar a hospedagem, tá no navio, a alimentação também já tá lá inclusa. E aí você às vezes consegue conhecer 5 ou 6 lugares diferentes com uma viagem de uma semana ou 14 dias num navio. Quando você Isso é faz a uma passagem, vantagem mesmo, porque ultimamente a hospedagem tá caríssima. exato, é quando você faz, né, no avião, aí você fala, poxa, eu vou ter que ou um hotel, um Airbnb ou não sei, alguma forma de hospedagem, mais a passagem que ela é cara, né? E aí mais a alimentação ou o preço de atração em alguma coisa. No navio tem muito pacote. Então, às vezes você consegue fazer um pacote que inclua o tempo que você está no navio, mais as atividades. Então, eles têm, quero mergulhar com os golfinhos, quero, sei lá, conhecer a ilha não sei aonde. Então, tem tudo ali dentro do pacote e você vai pagando a perder de vista, né? A Camila falou assim: conhecer, entre aspas, não, na verdade, pisar no país. Por isso é melhor ir de avião. É, para turista, né, trabalhando É, fica não. igual. Mas eu não entendi como assim. Ela quis dizer conhecer. Você tá falando? Que é pouco tempo parado ali nos lugares, nos destinos que o navio passa. Então você Então, não vai realmente. mas como tripulante, a gente passa a temporada. Então, por exemplo, eu fiquei de julho até setembro, praticamente os mesmos destinos. Então, todo dia eu escolhi um ponto específico do lugar que eu queria ir. Então, sabe o Mas que aí vai é acontecer? quanto tempo parado ali no destino? Você Quando... para algumas horas mesmo, você para ali umas 12 horas, mais ou menos. Mas Ah, pensa é pouco você. tempo, né? É, mas pensa você trabalhando como tripulante, 4 meses, indo para o mesmo destino, toda semana. Sim, Porque é diferente. você vira a semana, você tá ali de novo naquele lugar. Então dá para você conhecer. Como turista, talvez não, mas aí você já vai ciente de que você quer fazer aquele determinado pacote, né? Tem algum cruzeiro que você teria vontade de trabalhar? Por exemplo, o cruzeiro da Disney? Não, não gostaria de trabalhar no cruzeiro da Disney. Mas tem algum assim, tipo, bem específico, bem temático que te chama atenção? Então, eu gostaria de trabalhar num cruzeiro de expedição, que é aqueles onde eles têm o destino certo, mas eles não têm uma parada certa. Então, de repente, eles estão ali e falam, tem um lugar legal, a gente pode. Eles são mais flexíveis e geralmente são em lugares mais remotos, tipo Antártica, Alasca, esses lugares que são bem difíceis de você ir, né, de avião ou a pé. E você pensa em se aplicar aí pra uma dessas? Porque você acabou de me falar que passando ali em cima do Titanic você já ficava, ai meu Deus. Apreensiva! Não, eu gostaria, porque eu gostaria muito de conhecer o lugar, então eu tenho essa curiosidade, né? Entendi. Mas é claro, tudo depende do ambiente, porque se de repente eu pego, né, um supervisor ou uma equipe que tem esse assédio, eu prezo pela minha saúde mental e física, eu não vou ficar. E se fosse para voltar para o navio agora, seria ainda nessa mesma área ou a de recepção, como você mencionou? Sim. Ou você já tentaria aí alguma coisa mais relacionada à parte dos officers? Então, essa área que é a recepção, você já entra como officer, que aí Ah, seria tá. guest service office, e aí você vai indo, galgando até onde você
né, consegue ir. E para essa área, o que que você precisaria que na época ali que você aplicou pela primeira vez você não tinha? Na verdade, quando eu apliquei o fato da minha formação em educação física, a empresa ela já me direcionou para lá porque era uma vaga que eles precisavam com mais urgência. E a Entendi. recepção eu teria que esperar um pouco mais. Mas pelo fato da minha experiência com a aviação, eu poderia muito bem conseguir. Tanto que lá dentro eu perguntei, e aí tem muita gente que fala, ó, aqui dentro é mais fácil você mudar ou ter uma evolução na carreira do que você tá lá fora e falar, eu quero aplicar nessa vaga. Porque eles abrem as vagas internas e aí abrem as externas. Entendi. Então, tá aí uma boa dica para quem quer entrar aí numa área relacionada a essa. Talvez entrar na AQD e tentar uma Sim, migração interna. sim, eu tenho um amigo, inclusive, que ele entrou, ele tem experiência com atendimento ao cliente e tudo mais, e ele entrou como housekeeping, né? E aí agora ele aplicou para Guest Service Officer, que seria na recepção, e tá praticamente tudo pronto para ele já começar no próximo contrato. Entendi. E aí, quando você diz dessa experiência necessária aí para aplicar para essa área de serviço ao atendimento ao cliente, seria qualquer experiência relacionada a atendimento ao cliente? Sim, mas como é muito focado em hospitalidade, então é muito mais parecido com hotel. Então, quem tem aí experiência ou até mesmo formação em hotelaria é muito mais fácil do que uma pessoa que, sei lá, tem 5 ou 6 anos trabalhando com atendimento, vendendo alguma coisa na loja, É mais no relacionado à venda, shopping. seria mais Exato. interessante aí para o adquirido do Sim, navio sim. e tal. Porque nessa parte da recepção, assim, você vai lidar com reserva de quarto, vai lidar com reserva de, como chama? Reserva de Restaurante. atividade. Isso. Então, reclamação, pagamentos. Então, você tem que estar bem, assim, antenado nessa área de hotelaria mesmo. Você diria, tipo, vamos dizer que hoje eu trabalho aí em recepção de hotel, tá? Recepcionista de hotel, ou qualquer área dentro do hotel, com atendimento ao cliente. Já fiz o curso de comissário de voo, tô aí tentando há muito tempo, nada dá certo, não consigo. Você diria que tentar ir para essa área dentro dos navios, né? Como tripulante de navio, seria interessante, até mesmo para construir aí uma experiência a mais para talvez tentar migrar para a aviação depois? Sim, sim, eu acho. Ou às vezes a pessoa pode até se encontrar, porque dentro da parte da recepção, ela é muito ampla, né? Você pode ser gerente da pessoa, do pessoal ali da recepção, ou de repente você quer fazer alguma outra formação, ou tem alguma formação que parece que não tem nada a ver, mas que no final ali se encaixa. Então, eu acredito que sim, você pode muito bem abrir as portas para a própria aviação, porque o fato de você é uma rotina que parece, ela é um pouco parecida, né? O Uhum. fato de você estar ali trabalhando com o público, você está em diversos lugares viajando, tem uma empresa que é legal, que está ali te dando um suporte, então faz diferença no currículo. Tá, e aí eu tenho uma pergunta relacionada ao curso agora. A gente tem esse curso que é rápido de fazer, o investimento é alto? Não, assim, não é alto, mas ele também não é assim, R$ 500 você faz o curso. Eu paguei o meu curso uns 2.000, 2.500, uma coisa assim. É um investimento alto, mas que no final das contas aquele dinheiro voltou para mim quando eu comecei a trabalhar. Tá. E tem que ser também escolas como as de aviação reconhecidas por algum órgão? Sim, elas têm que ser licenciadas, porque quando você finaliza o seu curso, né, o seu diploma ele vai ser enviado para a Marinha Brasileira, eles vão assinar lá na capitania que próxima ou que a escola tem um registro, e aí esse diploma volta para você, que é um diploma que vale 5 anos. Aí depois você só precisa renovar o diploma. Você não precisa fazer, né, você precisa fazer o curso novamente mais para reciclagem, mas você precisa revalidar ele. Tá, entendi. Como se fosse o nosso CHT aqui. Isso. E tem mínimo ou máximo de idade, alguma restrição relacionada à altura, todas essas coisas que a gente escuta na aviação, de pergunta, tatuagem. Relacionada à altura não tem. Tatuagem, assim,
é meio divisor, porque várias coisas que eu li quando eu apliquei era, ai, não pode tatuagem de jeito nenhum. Mas quando eu cheguei lá, tinha galera que estava trabalhando de bartender no calor, com a camiseta aqui, o braço todo fechado de tatuagem. Então, depende, né, da Da empresa que área né, também, da porque área bartender. e também da empresa que vai estar contratando. Mas não, de altura não, peso também não tem nenhuma restrição. Idade. Idade, se eu não me engano, começa com 18, né? Que é o mínimo, porque tem alguns países, principalmente se você for trabalhar na parte de restaurantes, o mínimo ainda assim é 21 anos para trabalhar servindo álcool. Então você precisa ter Também um. depende do cargo É, aí também. Você recomendaria a escola onde você fez o seu curso? sim, super recomendaria. Eu fiz na Cimen Náutica, já vou fazer a propaganda, né? Gratuita. Mas É que eu me perguntaram aqui sobre escola. Como tem EAD, se você gostou da sua escola, né, não tem porquê não. não. Eu fiz a minha pessoalmente. Eu sou daquelas que prefiro ir pro curso do que fazer AD, mas entendo que tem algumas pessoas que não conseguem mesmo. Eu Uhum. super indico, assim, eles são super atenciosos e até no meu caso, porque eu consegui o emprego antes de fazer o curso. Então foi muito louco, porque eu coloquei o meu currículo no site e Da aí, empresa já? eles já, dali a uma semana, eles falaram assim para mim, olha, a gente quer que você embarque em janeiro. Tipo, era novembro, eu precisava fazer o O curso. curso, e aí tem o tempo, e como era Natal, aí eles falaram, eu acho que não vai dar, porque vai ter recesso. A escola Você foi. fez direto a sua inscrição direto pela empresa de navio aí, né? Qual é o nome? Cruzeiro? Ou Cruzeiro. você fez por alguma agência? Eu fiz os dois. Aí eu fiquei esperando e os dois me responderam ao mesmo tempo. Mas no Brasil, a minha inscrição que eu fiz no Brasil, ela demorou muito. Tanto que depois de 4 meses embarcada, foi que me responderam falando que já estava tudo pronto para eu fazer uma entrevista. Aí eu falei, meu, mas eu já estou embarcada. Tá, mas aí deixa eu entender uma coisa. Você embarcou. A empresa onde você entrou era brasileira? Não, eu E aí, como entrei é na. que você aplicou aí para uma empresa de fora? Como foi essa questão de seleções? E outra, ainda assim você estava ainda na regra do Brasil aí desses 6 meses máximo. Isso. Assim, eu apliquei para Royal Caribbean. Então, eu entrei no site e fiz a aplicação. Ao mesmo tempo, eu coloquei o meu currículo num site que se chama All Cruise Jobs, que é onde algumas agências internacionais elas olham o seu currículo. E apliquei também para as agências no Brasil. Algumas me mandaram mensagem e falaram: olha, você não tem perfil nenhum para trabalhar em navio. Pasme. A Ah, é outra, sempre assim, né? Meu Deus. a outra falou assim para mim: olha, você tem um currículo muito legal, mas você só serve para trabalhar com criança. Aí a outra falou: não, você serve para cada uma vai indo puxando a sardinha pro lado dela, né? Uhum. E aí essa empresa que eles trabalham diretamente com a Royal Caribbean, então eles são parceiros e tudo mais, falou: olha, eu vi seu currículo no site e a gente queria te chamar porque a gente está com urgência para semana que vem começar a fazer os trâmites. Tudo bem para você? Eu falei, tudo bem. Mas eu não achava que eu tinha que fazer o curso. Eu estava mais alheia do que tudo nessa vida. Eu sabia que eu tinha que fazer o curso, mas eu achei, falei, final do curso eles te dão um diploma, você entrega. Eu não sabia que tinha todo esse rolê de entregar na Marinha e tal. Aí, quando eu fiz, aí eu tive que levar, aí eles tiveram que levar, e a escola foi super querida, porque eu falei, olha, eu preciso disso, eu tô com um prazo que é para eu embarcar em janeiro, o curso, sei lá, terminava dia 19 de dezembro, entrava no recesso, mas eu sei que eles conseguiram super agilizar e toda a minha documentação chegou uma semana antes de eu embarcar. Então, foi super tranquilo. Você acha que tem bastante contratação aí para navio? Tem bastante. Então, Tem. assim, fiquei desempregado amanhã. Gente, bate na madeira. Mas, digamos, vou fazer o curso aqui, 2 finais de semana, apliquei, dentro de Tem, aí uns tem. 4 meses, você acha que já deu certo? Tem. Tudo depende da vaga. Assim, tem vaga Mas assim, pro ano para todo, o porque assim, a gente ano sabe que todo, aí porque eles sai. trabalham. Porque como é rotativo, ainda mais porque
a contratação de brasileiro, a gente é obrigatório ter esses 2 meses de férias, e eles estão sempre precisando de gente, eles não têm. Eu vou dizer que as empresas não estão em condições de negar a aceitação de aplicação. É claro que quem nega muito são as agências, porque elas Tá. passam por um processo delas mesmas. Que elas colocam um filtro mais Isso. forte aí. E nessa questão, tipo, você acha que as empresas, elas talvez tenham aí um distanciamento de contratação para brasileiros por causa... Porque você pode ser contratado em qualquer empresa, mas aí você segue a regra brasileira ainda? Você acha Sim. que tem uma resistência à contratação de brasileiros por esse motivo? Não, eu acho que não. O navio que eu tava tinha muito brasileiro, tinha acho que uns 20 ou 30 Isso é brasileiros. muito interessante de contratar brasileiro, mesmo a gente seguindo a regra brasileira. Isso pra mim é meio louco, assim, porque você tá numa empresa de outro país, Sim. trabalhando em outro país, sabe? Mas eu acho que é muito comum para eles, porque eu estava conversando com algumas pessoas que são da Filipinas, e aí quando contratam eles, as regras também são das Filipinas. Algumas nacionalidades específicas têm as suas regras, e o importante para eles é o trabalho estar sendo bem feito. Beleza. A gente sabe que na aviação a gente tem uma regulamentação muito específica. Existe uma regulamentação específica também aí para a Marinha? Sim, E aí então você teve que aprender toda uma lei nova, então. sim. Tudo, Constituição, você tem que aprender tudo, 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 tudo. Todos aqueles vídeos que a gente via da aviação, de avião, tentativa sucedida, mal sucedida, a gente teve que fazer também com o navio. Tá, e eu tenho mais duas perguntas só aí a gente já chega aqui no final. Então, gente, se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta agora, aproveita. Momento. É o momento. Você acha que a sua experiência na aviação te ajudou para a experiência no navio? Super, super ajudou. Inclusive no curso, Sim. assim. Sim, principalmente no curso, porque ele passa muito rápido. Então, por exemplo, se você não tem noção nenhuma, zero, em primeiros socorros, ou de processar essa coisa de aquele monte de informação que te jogam assim do nada, e você fala, o que que eu faço com tudo isso? A aviação me ajudou, porque né, aquele negócio que você tem que estar ali aprender em segundos para poder fazer, né, a prova, se dar bem e conseguir a vaga. Então me ajudou muito. Eu ia perguntar exatamente isso da prova, porque quando a gente termina o curso, a gente tem a prova da ANAC. Ali também, então, tem uma prova nesse Tem, sentido. tem. O Mas é uma curso é prova muito bem. mais rápido Mas a e tem uma prova. prova ela é simples, né? Assim, se você prestar atenção, você vai ver que as respostas são bem óbvias. Tá. Tem duas perguntas aqui. Você faz algum tipo de treinamento interno depois de contratado? Sim, sim. Mas aí Tem direto para vaga, né? Exato. isso, é mais específico para a vaga que você tá. Tá. E o Marcos, ele pediu aí já duas vezes, eu tinha visto antes, mas aí acabou passando batido. Fala aí da sua experiência de ver baleias. Ver baleias? Eu vi algumas baleias, mas assim, quando o mar tá mais gelado, é que a gente vê. Então, assim, é muito raro. Eu vi na travessia, né, que a gente passou ali por umas partes mais frias, mas o que a gente via mais era golfinho mesmo. E assustou ver baleia? Não tanto. Eu fiquei, na verdade, impressionada. Eu fiquei ali babando, vendo as baleias. Você acha que ter trabalhado em cruzeiro te abriu portas profissionais diferentes da aviação? Sim, sim, eu acho. Então agora você acha que você tem um leque maior aí de opções, né? Sim, Eu acho que faz sentido, porque quanto mais experiências você tem de diferentes locais, né? Mais sim. experiências você tem para Sim, e o atuar. fato de, assim, eu não sei se é sorte, né? Eu não acredito muito, sim, só em sorte, né? Eu acredito que tem o seu esforço pessoal, né? E também uma mãozinha ali de Deus falando, ó, filha, esse é o caminho que você tem que seguir. E o fato de eu ter trabalhado em duas grandes empresas, que foi a Qatar Airways e agora eu trabalhei com a Royal Caribbean, que é uma das maiores no cruzeiro. Então, para qualquer lugar que eu leve meu currículo, as pessoas falam, nossa, você tem grandes empresas no seu currículo, eu quero te Uhum. contratar. Então, para mim, abriu qualquer lugar que eu entregar meu currículo, eu sei que eu consigo um emprego, sabe?
Bom, a gente está de olho aí nessa sua jornada nômade agora. Vou ficar de olho para ver o que mais você apronta e quais Basta outras chegar as áreas você vai novidades. descobrir. Olha só. Não tem spoiler aqui? Não, né? Não, ainda não, mas eu vou só dizer que tá chegando as novidades. Tá bom. Quer deixar algum recado aí pro pessoal antes da gente encerrar? Quero dizer que assim, gente, se esforcem bastante. Tudo que vocês quiserem na vida de vocês, vocês podem conseguir, né? Igual a Xuxa, tudo que você quiser, você pode ter, né? Você só tem Só que basta acreditar. acreditar. Exatamente. Você só basta acreditar em você mesmo. Nunca deixa ninguém falar pra você o que você não é capaz, seja chefe, irmão, marido, namorado, porque assim, no final das contas é a gente sozinho no mundo. Por mais que você tenha milhares de pessoas, é você sozinho no mundo. Então, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Né? Excelente frase. Paula, muito obrigado por ter Eu que participado aqui de agradeço. novo, tá? Sempre que você quiser voltar, você está sempre Ah, convidada. eu quero voltar Você sabe todo dia. disso. E muito obrigado pelas informações, porque navio é uma coisa assim que também traz muita curiosidade e pelo menos eu não sigo muitas pessoas que falam na internet sobre o assunto. Então abriu muito aí a minha mentalidade para isso, tanto é que eu não sabia nem que precisava de curso. Sim, Então foi assim, um aprendizado. Muito obrigado, eu de que verdade. agradeço pelo convite. Obrigado, viu, gente? Essa live vai estar no ar amanhã, terça-feira, tá? Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.